Boa tarde. Cumprimentamos a nossa palestrante Geisa Dourado e também todos os ouvintes que estão conosco nesta sala, objetivando o conhecimento a respeito de aviação agrícola e desafios tecnológicos na gestão da pulverização. Desde já agradecemos pela disponibilidade da palestrante e também pela participação dos ouvintes. Apresento neste momento nossa palestrante, a especialista Geisa Pereira Oliveira Dourado. Qualificações: desenvolvimento de vendas, gestão de equipe, treinamento técnico para clientes e colaboradores, avaliação de sazonalidade de mercado e acompanhamento da concorrência, planejamento e execução de atividades de MKT, dias de campo, palestras, cursos, entre outros, acompanhamento personalizado de clientes estratégicos e análise de quantidade de entrega do serviço no campo. Sua formação, MBA em Gestão de Estratégia Empresarial pela Unimar, em São Paulo, 2020. Especialização em Gestão de Segurança Operacional de Voo, ANAC, São Paulo, 2018. Coordenadora em Tecnologia de Aplicação Aeroagrícola, MDREST Balsas 2018. Graduada em Agronegócio pela Universidade de Balsas, em Balsas 2017. Seu histórico profissional. Trabalhou na empresa Microgel Sociedade Anônima, desde 2016 até final de 2017. É uma empresa do ramo de adubo biológico, que iniciou atividades no Brasil e hoje tem atuação em toda a América Latina. Seu cargo foi de gestora de informação comercial. Trabalhou na SCR Aeroagrícola Limitada, empresa do ramo de tecnologia de aplicações aéreas, atuação nas regiões Norte e Nordeste. Desde 2017 até 2 meses atrás, quando assumiu o cargo de coordenadora de aviação agrícola e otimização dessa aplicação na empresa Perfect Flight, e onde está trabalhando atualmente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Obrigada, professora Ana, pela apresentação. E é justamente o que ela falou. A Perfect Fly agradece a oportunidade, o convite de estar participando da Semana Nacional de Integração de Tecnologia, Ciência e Tecnologia. E o nosso tema que nós vamos abordar da nossa palestra vai ser a aviação agrícola e os desafios tecnológicos na gestão da pulverização aérea. A gente vai falar um pouquinho sobre a história da aviação agrícola no mundo, no Brasil, o contexto da aviação agrícola no Brasil, nos dias de hoje, os desafios tecnológicos que a gente tem enfrentado e vem enfrentando para os próximos anos, né, a perspectiva do setor, e como a Perfect Flight entra com a tecnologia dentro do campo. Vamos lá. Então, a história da aviação agrícola a nível mundial. Na Europa, em 1911, o agente florestal alemão Adolf Zimmermann, ele recebeu o diploma de inovador da aviação agrícola, porque ele foi o primeiro a idealizar a ideia de utilizar a aeronave para fazer a pulverização. Pulverização porque se utilizava pó para fazer aplicação na época em floresta. Aí vem-se 10 anos depois, em 1921, relatos de voo em floresta para controle de lagartas no estado de Ohio, nos Estados Unidos. Aqui do lado tem a primeira imagem de um Curisco JN4 Jussy de 1922. Foi justamente esse avião, essa imagem do avião original que foi feito o primeiro voo aeroagrícola nos Estados Unidos. Ali na mesma época, em 1950, os Estados Unidos
foi o primeiro a projetar um avião específico para fazer voos agrícolas, que é a segunda imagem aqui do lado, que é o AG-1 de 1950. E naquela mesma época, além dos Estados Unidos, mas outros países que abraçaram a causa da aviação agrícola, começaram a desenvolver técnicas modernas de pulverização, como bicos de baixo ultravolume, que é o UVB, que são utilizados até hoje, essa tecnologia. E aí agora a gente vê um pouquinho para o Brasil. No Brasil, o primeiro voo agrícola ocorreu em 1947, em Pelotas, Rio Grande do Sul. Ele foi realizado pelo engenheiro agrônomo Leôncio Fonteles e o comandante Clóvis Candiota, em um avião de instrução Muniz, o M7. Do lado dá para ver a imagem, vocês conseguem ver a imagem do avião Muniz, o M7. Ele hoje está no Rio de Janeiro, no Acervo Musal, que é o maior museu aeronáutico que tem no Brasil. E esse é o avião original que o Clóvis Candiota fez os primeiros voos. E a história um pouco se repete, porque em 1947, quando o Clóvis Candiota fez o voo, era para fazer controle de gafanhotos. E esse ano o Brasil sofreu aí com uma certa nuvem de gafanhotos novamente. E a aviação agrícola no Brasil nasceu assim. Tá, a aviação agrícola foi reconhecida oficialmente no Brasil em 1969. A frota brasileira cresce cerca de 3,99 ao ano em 2019, no ano passado, né? Mostrando que o setor está evoluindo no Brasil e atende 17 culturas em todo o país. Atualmente, o Brasil possui a segunda maior rota aérea agrícola do mundo. Os Estados Unidos ocupa a primeira posição em número de aeronaves. A gente só perde para os Estados Unidos aí em relação ao número de aeronaves. Aqui tem uma representação a nível de estados e de quantidade de aeronaves que a gente encontra. Então, assim, no Mato Grosso é o campeão onde tem maior número de aeronaves, né? Contando aí com um pouco mais de 524 aeronaves no estado, e aí começa uma sequência, vem seguido o Rio Grande do Sul, depois São Paulo, Goiás, Paraná, Mato Grosso do Sul, Bahia. Mas, assim, é legal a gente observar que esse dado foi no ano passado, mas no total a gente tem no Brasil aí cerca de 2.280 aeronaves aeroagrícolas para fazer aplicação no campo. E aqui no ladinho a gente vê um comparativo dividindo esse número de aeronaves. 19% é movida a querosene, 32,26% é a álcool, é etanol, né? E 45% é movida a gasolina. Aqui está a representatividade das aeronaves, as mais utilizadas no Brasil e no mundo. Essa primeira aqui é o Ipanema 203, fabricado no Brasil pela Embraer, Neiva, né? Representa 56% dessa frota no Brasil. Esse avião, os novos já são movidos a etanol, para seguir uma linha de sustentabilidade. Mas os antigos, quando a Embraer produzia, eles ainda eram movidos a gasolina. O segundo é um Air Tracton 502, representa uma frota de 18,33% no Brasil. É um mercado que vem crescendo muito, são esses aviões americanos. Eles são produzidos nos Estados Unidos, no Texas. A diferença é que ele é turbina, ele é turbo-hélice, né? E a turbina dele é produzida no Canadá, ele é montado nos Estados Unidos e é importado para o Brasil. Aqui, o terceiro é seguido um Cessna 188, que representa 12% da frota brasileira. Esses daqui também são movidos a gasolina.
o Air Tractor é movido a querosene e o Ipanema é movido a etanol. Tá, o que a aviação agrícola faz, né? O serviço da aviação agrícola. A aviação agrícola ela promove a semeadura, aplicação de defensivos químicos e biológicos no campo, povoamento de rios e lagos com peixes, combate a incêndios florestais e combate de vetores. Esse é um resumo do que a aviação agrícola faz. As culturas que são atendidas. Aqui está mostrando 16, mas entra em torno de 17 culturas atendidas em todo o Brasil, que os aviões fazem aplicação. Então, o primeiro aí vai ser soja, o carro-chefe, né? Cerca de 27% de toda a área produzida no Brasil, 27% da aplicação entra com a aeronave. O algodão, 36% de área total do Brasil. Milho, 11%, 33% arroz, porque geralmente o arroz é irrigado, né? Então, é o que mais, com certeza que é o que vai mais entrar, porque não tem como entrar com uniporte, né? Então, utiliza-se muito o avião no plantio de arroz. E aí, em seguida, vem cana, feijão, trigo, laranja. Aqui do lado tem uma representação básica, mas bem rica, porque às vezes as pessoas nem imaginam que certas culturas recebem aplicação aérea. Aí tem banana, café, cana, arroz, milho, cacau, trigo, eucalipto, laranja, algodão, soja, mandioca, pasto, batata, feijão e por aí vai. As vantagens de se utilizar a aviação agrícola. Ela pode ser 75% mais rápida do que a terrestre. É o único meio de aplicação regulamentado e amplamente fiscalizado pelo MAPA, pela ANAC e pelo IBAMA, e órgãos também estaduais. Cada região, ou então cada estado, tem um órgão específico que faz também a fiscalização. Então, assim, basicamente são 4 órgãos que tá fiscalizando esse setor. Então, é um dos únicos que tem uma regulamentação própria e tem que ser cumprida. E, em contrapartida, ainda tem os órgãos que ainda vêm com bastante fiscalização. Evita o amassamento das plantas e não compacta o solo. Utiliza 10 vezes menos água do que qualquer outra aplicação. Aplicação de defensivo mesmo com o solo encharcado. Pela velocidade, a ferramenta aproveita pequenas janelas de condição meteorológicas ideal para aplicação. Redução à quantidade de produtos aplicados pelo modo de aplicação, atende lavouras com regiões distantes e aplicam grandes áreas em um curto espaço de tempo. Todas as aeronaves elas são lavadas especificamente, né, como a regulamentação exige, e elas são descontaminadas. Os principais desafios que a aviação agrícola enfrentam o questionamento da sociedade no quesito de rastreabilidade das aplicações, comprovação de rentabilidade, criação de big data para o auxílio de tomada de decisões e tangibilidade de resultados. Aí entra a Perfect Flight. O que é a Perfect Flight? Nós somos uma plataforma e a maior do mundo que faz a gestão e a rastreabilidade da pulverização aérea do mundo. Nós temos mais de 7 milhões e 800 hectares já processados, que passa pelo critério de monitoramento de aplicação. O sistema Perfect Flight gera relatórios simultâneos de análise de pulverização através dos logs das aeronaves.
E dentro da nossa plataforma, a gente consegue gerar os relatórios de performance, né, que é a qualidade da aplicação que foi feita no campo, o relatório de sustentabilidade e relatórios analíticos. A Perfect Flight, a nossa visão é mudar a maneira de como a aplicação aérea de defensivos é feita, aumentando a eficiência e o respeito ao meio ambiente. Os nossos valores: tecnologia, comprometimento, cooperação, responsabilidade, simplicidade, qualidade e ética. Que eu vou dar um resumão como é que a Perfect Flight nasceu. Ela surgiu em 2015 para 2016. A ideia foi criar um sistema para plotar os logos das aeronaves a fim de avaliar a qualidade da aplicação aérea. Foi realizado o monitoramento de uma safra de soja e algodão em um cliente, e aí foi criado um aplicativo móvel, e aí fomos para 2017, 2018, a Perfect Fly entra no mercado. Uma vez que ela entrou no mercado, iniciou-se a expansão no mercado nacional, oferecendo uma ferramenta de grande uso para os grandes produtores no Brasil. 4.967 aplicações processadas e 1.074 hectares processados. Em 2019 para 2020, houve a expansão de mercado. Um investidor do agronegócio adquiriu 12% da empresa, e a empresa supera a marca de 7,8 milhões de hectares processados. Tá, o que a gente resolve? No âmbito social e ambiental, risco de aplicação em área restrita, como áreas urbanas, APPs, apiários, mananciais e nascentes, risco de aplicações em áreas de criação animal e segurança alimentar. Para o agricultor, redução da produtividade, a falta de endosso legal, alto consumo de produtos, obsolescência de produtos, a morte de abelhas e risco de acidentes ambientais. E na aviação agrícola, para prestadores de serviço, alto consumo de combustível, baixa visibilidade das áreas rastreadas e falta de endosso legal. Aqui aparece dois mapas, o antes e o depois, de como é que é feito, como é que acontece dentro da plataforma. A gente faz a coleta do log do DGPS da aeronave. Quer ver? Um pouquinho mais para frente. Não. A gente faz a coleta do log do DGPS da aeronave. E aí não precisa ser instalado nada, nem no celular, nem no computador e nem no DGPS do avião. Toda a nossa plataforma ela é logada só pela internet. Uma vez que você entra na página, você consegue ter acesso. E aí, quando se faz tira-se o log do DGPS do avião, joga na plataforma, a plataforma faz o processamento e gera esses mapas. Esses dois mapas aqui que estão aparecendo na tela, tá mostrando a performance. Aqueles mapas ali, aqui está resumido nos 4 mapas principais, que é o índice de acerto, a uniformidade, índice de falha e índice de desperdício. Gerando todos aqueles mapas, a gente conseguiu uma evolução, analisar a evolução de 2017 para 2020, uma qualidade no serviço. Por exemplo, em 2017, a gente tinha o índice de acerto de 70% de toda a aplicação que ia para campo. Hoje, em 2020, a gente tem 80% de acerto.
O índice de média de uniformidade das aplicações era 82%. Em 2020, a gente tem 88%. Índice de média de falhas. Em 2017, errava-se 17% das aplicações. Em 2020, os erros médios chegam em 10%. Em média de desperdício, em 2017 a gente tinha 16%, e em 2020 a gente conseguiu diminuir esse número para 8%. Aqui está mostrando como é que funciona. Eu comentei um pouquinho antes. Essa primeira imagem está mostrando a cabine de um avião. Ali, naquela tela, é o DGPS do avião. E aqui em cima é onde aparecem as informações, onde o piloto se coordena a fazer as aplicações. O que acontece? Em um pendrive, a gente faz a coleta do log da aplicação, e aí a gente joga na plataforma. Aqui em cima está falando, ó, não há necessidade de instalação em nada na aeronave. As aplicações Perfect Flight lê dados do equipamento já instalados na aeronave. Então, assim, a gente seguindo a tecnologia hoje de que não precisa mais nem equipamento e, às vezes, nem sistema para pesar nada. O produto Perfect Flight aqui é um ambiente analítico. Para quem usa a plataforma, aparece desse formato, tanto no computador quanto no smartphone. Com o uso dos relatórios analíticos, ele é possível acompanhar a performance das aplicações, avaliar de forma gradual os índices, exportar relatórios e enviar por os e-mails dos envolvidos, né, gerente de fazenda, o produtor, controlar as suas propriedades e o seu histórico. Em que sentido? Uma vez que você faz várias safras, a gente vai armazenando em Big Data esses dados, e aí dá para você acompanhar o histórico de aplicação, que foi o que eu fiz anterior. A gente começa a olhar a qualidade dos anos anteriores e vendo o decorrer de melhora nos próximos anos. Acompanhar detalhadamente todas as aplicações. Aqui tem um mapa que é gerado, e essa parte verde aqui é onde o avião passa com spray aberto, onde é feita a aplicação. A parte que está em branco é onde o avião, a aeronave, passou, fez rota, não é? E o interessante aqui, o legal é que esse relatório aqui é relatório financeiro, onde é possível visualizar o custo, tanto previsto quanto executado. O aplicativo que eu falei que dá para, que ele é móvel, né? E ele tanto está disponível para o iOS ou no Google, o Android. E aqui a mesma coisa que você vê no computador, você vê no celular para facilitar a vida de todo mundo, né? O que a gente tem de parceiros e integrações hoje? Os parceiros tem BAE, FMC, Ouro Fino, Singenta, BASF, Inquima, Iara, UPL, e de integrações. Integrações no sentido de fazer RPs. Esses de baixo aqui, o Protector, o Solifitec, FieldView, o Agroclima, também são softwares que hoje estão no campo, a disponibilidade para o setor agrícola, e todos eles a gente consegue cruzar os dados, tanto da Perfect Flight quanto esses outros 4, para juntar e ajudar o produtor ou quem usa essas ferramentas. Eu vou dar uns exemplos aqui de casos de sucesso. Aqui é um produtor de cana-de-açúcar de São Paulo. Com o trabalho da Perfect Flight, foi possível observar os seguintes resultados. Aumento no índice de sucesso, a gente tem aumento de 21,5
11%. A redução do índice de perca, a gente diminuiu essa perca aí de 7%, 5,8% de índice de falha e 6% no aumento do índice de uniformidade. Tá aqui os gráficos. Tem esse cliente específico foi um dos primeiros grupos que foi cliente, e ele está aí em 2016 para evolução até 2020. Então, assim, percebo que os 3 gráficos aqui estão mostrando a evolução de melhora de aplicação. Os 2 índices de sucesso e uniformidade, eles cresceram com o decorrer dos anos, e o de perda e falha, eles foram diminuindo, que é o caminho que a gente tenta trilhar, não é? É tentar deixar, além de uma performance boa de aplicação no campo, caminhar para o mais sustentável possível. Aqui tem o antes e depois de uma aplicação. Antes, foi feita a aplicação e não tinha-se o monitoramento da aplicação. Percebam a diferença que está esse primeiro mapa aqui para esse segundo mapa. Então, assim, antes, a rota era mal planejada, maior consumo de combustível acaba causando, né, maior consumo, a falha de aplicação. Lembra que eu falei que o verde é onde o spray passa aberto? Olha o tanto... Eu imagino que dê para vocês ver o tanto de pontos vermelhos que a gente tem, onde o avião não fez a aplicação. E baixo índice de acerto. Aí a gente vem aqui para a mesma aplicação, só que utilizando a Perfect Flight. O que ocorreu? Primeiro que a gente fez uma rota planejada. Então o avião sabia onde ia passar, naturalmente diminui o custo de combustível. Menor número de falhas. Olha aqui, o avião passou aqui na maioria das áreas. Claro, ainda tem alguns pontos em vermelho, mas é bem menor do que a anterior. E, naturalmente, causou uniformidade da aplicação. Aqui do ladinho, esses reloginhos, está falando o percentual de acerto, 83%, uniformidade, 88,3%, falhas, 6% e desperdício de 12%. Aqui é no mesmo sentido, são exemplos da aplicação sem o planejamento prévio antes, o tanto de desperdício que é causado e o menor índice de uniformidade. E aqui a gente está mostrando a mesma aplicação, só que usando o monitoramento, fazendo a rota planejada, diminui o número de falhas e desperdício e maior índice de acerto e uniformidade das aplicações. Índice de qualidade, case sustentável. Esse daqui é mais para uma questão sustentável, porque essa área aqui, antes, quando não tinha o uso da plataforma, não dava para se ver onde é que tinha área restrita, onde não podia fazer a aplicação aérea. E nesse segundo mapa aqui, está mostrando onde é que tem as áreas restritas, que é onde está em vermelho, onde, hipótese nenhuma, o avião pode passar com o spray ligado. Então, de certa forma, além de dar visibilidade para o piloto olhar na tela onde ele pode e não pode aplicar, acaba sendo um endosso legal, porque se não foi feita nenhuma aplicação, a sociedade está segura de que não foi feita a aplicação, e a gente está vendo no documento que não foi feito, não causou risco para o meio ambiente, muito menos para as pessoas, e acaba que a gente está caminhando para assertividade. Bom, essa foi a nossa apresentação, foi breve, foi bem para contar um pouco da história da aviação, o contexto nacional, e falar o que a Perfect faz hoje, está levando para o campo a nível de tecnologia.
Então, nós agradecemos a especialista Geisa, mais uma vez, pela disponibilidade, e a empresa Perfect Flight, que concedeu esta oportunidade de colocar à disposição de nossos ouvintes informações e conhecimento. Agradecemos a todos os presentes e deixamos o nosso abraço. Muito obrigada. Obrigada. Boa tarde.